Bom, o tema da aula de hoje é falar sobre líquor e meninges. O sistema nervoso central ele é encoberto por 3 meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, sendo a aracnoide e a pia mater chamadas de leptomeninge e a dura mater, que é a camada mais espessa, chamada de pacmeninge. A dura mater é a camada mais superficial, mais resistente, rica em tecido conjuntivo, rico em colágeno, e existe uma diferença entre a dura mater que envolve o encéfalo e a dura mater que envolve a medula. Sendo que a dura mater do encéfalo ela é composta por 2 folhetos, o folheto externo e o folheto interno. E desses dois, apenas o folheto interno continua com a dura mater espinhal, enquanto o folheto externo vai se aderir intimamente aos ossos do crânio, comportando-se como um periósteo. Porém, esse, entre aspas, periósteo do osso ele não vai ter a capacidade osteogênica, o que vai gerar a não formação de calo ósseo, graças a Deus, e também é uma dificuldade maior de consolidação de fratura do crânio. E esse folheto externo da dura mater ele é muito vascularizado, sendo a principal artéria que irriga esse folheto é a artéria meningéia média, que é ramo da artéria maxilar interna. Aqui uma figura esquemática mostrando aqui a artéria meningéia média, o principal ramo da dura mater, que passa pelo folheto externo da dura mater do encéfalo, e aqui mostrando a base seccionada da dura mater que envolvia o crânio nessa figura esquemática. Nessa figura aqui a gente mostra a dura mater do encéfalo com 2 camadas, e aqui se continua na medula é só o folheto interno da dura mater. Aqui se continua só o folheto externo da dura mater, representado aqui, o folheto externo da dura mater. A dura, diferente das outras meninges, ela é ricamente inervada e é ali que ficam as terminações nervosas de dor e toda a sensibilidade intracraniana. Fica na dura mater e nos vasos sanguíneos, as 2 estruturas responsáveis pela sensação sensitiva do crânio. Em algumas áreas a gente vai ter a formação de folhetos na dura mater, umas formações de pregas. São áreas onde o folheto interno da dura se destaca do folheto externo para formar uma prega, e vão dividir assim a cavidade craniana. As principais pregas que a gente tem dentro do crânio são a foice do cérebro, que ocupa a fissura longitudinal do cérebro e que separa os 2 hemisférios, representada aqui nessa figura, a foice. A tenda do cerebelo, que é um septo transversal que fica entre o lobo occipital e o cerebelo, que separa a fossa posterior da fossa média, dividindo assim a cavidade craniana no compartimento supratentorial e infratentorial. E a tenda ela vai ter uma borda anterior livre, que a gente chama de incisura da tenda, que é onde fica ajustado o mesencéfalo. Isso é importante porque lesões podem acontecer no mesencéfalo e nos nervos que passam ali, que é o troclear e o oculomotor, lesões estas causadas pela incisura da tenda. Outra prega dural importante é a foice do cerebelo, essa estrutura aqui, que é um septo vertical mediano que separa os 2 hemisférios cerebelares. Tem também o diafragma da cela, que é uma lâmina horizontal que fecha superiormente a cela túrcica, deixando aí só o orifício para a passagem da haste da hipófise. E são essas as principais pregas que temos. Outra coisa que pode acontecer na dura mater são a formação de algumas cavidades. Tem determinados locais onde os 2 folhetos da dura mater separam-se, delimitando cavidades. Uma delas é o cavo trigeminal, também chamado de cavo de Meckel, ou loja do gânglio trigeminal, que contém dentro dela o gânglio trigêmeo. Aqui representado aqui o gânglio trigêmeo, com suas 3 principais raízes, e aqui rebatido está a loja do trigêmeo, que é o cavo de Meckel.
Aqui representado também temos o diafragma da cela, medialmente ao seio cavernoso. Algumas dessas cavidades elas podem ser revestidas por endotélio e conter sangue dentro dela, que são chamados seios da dura mater. São definitivamente lagos venosos, são canais venosos que ficam situados entre os dois folhetos, o interno e o externo. Esses seios de dura mater têm uma parede fina, porém rígida, e que geralmente não se colava quando é seccionada. O sangue que vem das veias do encéfalo e do globo ocular são drenados para esses seios durais, e os seios durais drenam para as veias jugulares internas. O seio e as veias superficiais eles se comunicam através das veias emissárias. Falando agora dos seios especificamente, primeiro que a gente tem o seio sagital superior. É um seio que é mediano e ímpar, e ele corre acima da inserção da foice do cérebro, terminando perto da protuberância occipital interna, na chamada confluência dos seios ou torcular de Herófilo, que é a confluência do seio sagital superior, do seio reto, do seio occipital e os seios transversos direito e esquerdo. Temos também o seio sagital inferior, que ele fica também na linha média, saindo aqui da região da união da foice do cérebro com a tenda do cerebelo, é o ponto de surgimento, né, a partir do seio reto. O seio sagital inferior recebe aqui o sangue da veia cerebral magna, depois vira o seio reto e termina drenando para a confluência dos seios. Seio transverso temos dois, um de cada lado. Ele fica ao longo da inserção da tenda do cerebelo no osso occipital, iniciando na confluência dos seios até a parte petrosa do osso temporal. Quando ele alcança a parte petrosa do osso temporal, ele passa a ser chamado de seio sigmoide, quando ele faz uma curvatura em forma de S. Esse é o tipo de confluência dos seios ou torcular de Herófilo mais comum, mas podem haver variações anatômicas. O seio sigmoide ele continua até o forame jugular, onde ele drena depois para a veia jugular interna. O seio sigmoide drena quase a totalidade do sangue venoso de toda a cavidade craniana. O seio occipital é um seiozinho pequeno, irregular, e fica na margem de inserção da foice do cérebro. Esses aqui são os seios da dura mater que ficam na abóbada craniana. A gente tem também alguns seios venosos que ficam na base do crânio, que são o seio cavernoso, o seio intercavernoso, o seio esfenoparietal, seio petroso inferior, seio petroso superior e o plexo basilar. O seio cavernoso está localizado aqui, lateralmente à cela, seio cavernoso. É uma estrutura par, situada em cada lado do corpo do esfenoide, lateral à cela túrcica, e recebe o sangue das veias oftálmicas superior, veia central da retina e de algumas veias do cérebro, e drena através do seio petroso inferior e seio petroso superior, além de também comunicar-se com o seio cavernoso do lado oposto através do seio intercavernoso. Aqui representado também o seio intercavernoso, que comunica o seio cavernoso de um lado com o seio cavernoso do outro lado, aqui com a sua dura mater rebatida. O seio cavernoso ele é atravessado pela carótida interna, pelo nervo abducente. E na sua parede lateral, a gente vai ter os nervos troclear, óculo-motor e o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. E todas essas estruturas são separadas do sangue do seio por um revestimento endotelial que cobre essas estruturas. Com isso, estruturas que
que gerem efeitos de massa nessa região vão causar distúrbios oculares, por exemplo, o aneurisma da carótida interna cavernosa, podem comprimir ali o oculomotor, o hábito docente e determinar distúrbios de movimentos do globo ocular. Se tiver perfuração da carótida cavernosa, pode formar um curto-circuito, uma fístula carótido-cavernosa, que vai ter como manifestação clínica dilatação e aumento da pressão dentro do seio cavernoso, que se manifesta clinicamente com uma protusão do globo ocular pulsátil, formando assim, uma exoftalmia pulsátil. Isso acontece porque ocorre uma inversão do fluxo e o sangue começa a voltar através da veia oftálmica, gerando acúmulo de sangue dentro do globo ocular, colocando com que ele fique grande e pulsátil. Outro seio que a gente tem é o seio esfenoparietal, localizado aqui nessa região, bem próximo do seio intercavernoso. Ele vai percorrer a face interior da pequena asa do osso esfenóide e desemboca dentro do seio cavernoso. Tem também seio petroso superior e seio petroso inferior. O seio petroso superior ele fica ao longo da inserção da tenda do cerebelo, na porção petrosa do osso temporal, e drena o sangue para o seio cavernoso e para o seio sigmoide. E o seio petroso inferior percorre o sulco petroso inferior entre o seio cavernoso e o forame jugular, terminando no forame jugular, lançando-se na veia jugular interna. Bom, agora falando da aracnoide, que é uma membrana delicada que é justaposta com a dura mater e que separa por um espaço virtual que tem líquor nesse local, e esse espaço é o espaço subdural. E a aracnoide vai se separar da pia mater através do espaço subaracnoideu. Então ela tem um espaço entre a dura e a aracnoide, que é o espaço subdural, e tem um espaço entre a pia mater e a aracnoide, que é o espaço subaracnoideu. O espaço subdural tem uma pequena quantidade de líquido entre os dois folhetos, e no espaço subaracnoide é o local onde circula o líquor, o líquido cérebro-espinhal. Dentro do espaço aracnoideu, a gente tem as trabéculas que atravessam esse espaço, ligando-se à pia mater. São chamadas trabéculas aracnoides. O espaço subaracnoide ele vai formar alguns espaços maiores que são chamados de cisternas. As cisternas mais importantes que a gente tem é a cisterna cerebelo-medular, ou chamada também de cisterna magna, cisterna pontina, a cisterna interpeduncular, cisterna quiasmática, a cisterna superior e a cisterna da fossa lateral do cérebro. Aqui a figura mostrando essa cisterna, cisterna quiasmática, cisterna pontina ou pré-pontina, cisterna basal, a cisterna superior, a cisterna cerebelo-medular, também chamada de cisterna magna. Essa cisterna cerebelo-medular ela vai ocupar o espaço entre a face inferior do cerebelo e o teto do quarto ventrículo, se localizando na face dorsal do bulbo. Continua caudalmente com o espaço subaracnoide da medula e liga-se superiormente através de sua abertura mediana com o quarto ventrículo. A cisterna magna é a maior de todas as cisternas e é o local onde às vezes a gente consegue fazer a punção suboccipital. Cisterna pontina, ela é localizada ventralmente à ponte, por isso o nome. A cisterna interpeduncular fica localizada na fossa interpeduncular. Nessa figura, a cisterna interpeduncular não está representada. Cisterna quiasmática, que fica à frente do quiasma óptico. Cisterna superior, que é localizada
dorsalmente ao teto do mesencéfalo, entre o cerebelo e o esplênio do corpo caloso, sendo superior corresponde, pelo menos em parte, à cisterna ambiens, que é o termo usado mais pelos clínicos. Tem a cisterna da fossa lateral do cérebro, que corresponde à depressão formada pelo sulco lateral de cada hemisfério, que aqui também não está representado porque é uma figura mediana. Bom, em relação à drenagem licórica, no espaço subaracnoide a gente vai ter algumas estruturas chamadas de granulações aracnoides, que são pequenos tufos que penetram dentro da região dos seios da dura mater. São mais abundantes na região do seio sagital superior. São pequenas evaginações do espaço subaracnoide para dentro dos seios da dura mater. São estruturas que têm a função de fazer a absorção do líquor, que nesse ponto é absorvido e cai no sangue. Esse transporte é feito através de um transporte vacuolar, que vai de dentro para fora. Com o envelhecimento, com a chegada da idade, essas granulações vão se tornando maiores e vão ser chamadas com o tempo de corpos de Pacchione. Corpos de Pacchione que frequentemente calcificam e podem ficar causando impressões, formando impressões na calota craniana. A pia mater é a camada mais interna de todas, fica aderida intimamente à superfície do encéfalo da medula. Sua porção mais profunda recebe numerosos prolongamentos dos astrócitos do sistema nervoso, constituindo com isso a membrana pioglial. A pia mater tem uma função estrutural importante, dando resistência aos órgãos do sistema nervoso, diminuindo assim aquela consistência amolecida do cérebro. A pia mater também acompanha os vasos sanguíneos, que penetram dentro do tecido nervoso, formando a parede externa do espaço perivascular. Aqui mostrando essa pia mater envolvendo um vaso sanguíneo que penetra dentro do encéfalo, formando aqui o espaço perivascular. Dentro desse espaço também vai ter um prolongamento do espaço subaracnoide junto com o vaso sanguíneo. Isso é importante porque essa camada de líquor forma ali uma camada protetora em torno do vaso para amortecer contra o efeito pulsátil da artéria, principalmente quando o paciente tem eventos de hipertensão arterial, e evitar que essa pulsação seja transferida para o tecido nervoso. Esse espaço perivascular ele continua com o vaso até uma certa distância. Quando ele vai diminuindo de calibre, ele deixa o vaso ficar apenas intimamente ligado apenas com a camada da pia mater. E a artéria vai seguindo no encéfalo até as pequenas arteríolas que são envolvidas no nível capilar por pés vasculares dos astrócitos do tecido nervoso. O material que fica contido no espaço subaracnoide é o líquor, um fluido aquoso com aspecto de água de rocha, que fica no espaço subaracnoide e nas cavidades ventriculares. A função primordial do líquor é a proteção mecânica do sistema nervoso central, formando um coxim de líquido para a proteção do órgão. Qualquer pressão de choque vai ser absorvida por essa camada de líquido. O volume de líquor que a gente tem no cérebro é em torno de 150 ml. Sua característica bioquímica e de citometria, o normal é ter de 0 a 4 leucócitos, uma pressão de abertura, uma pressão licórica ali de 5 a 20 centímetros de água, é rico em cloreto, tem mais cloreto no líquor do que no sangue, quantidade de proteína é menor do que no sangue, seu volume, como eu falei, varia de 100 a 150 ml e ele renova completamente a cada 8 horas. Os plexos coróides conseguem produzir por dia cerca de 500 ml de líquor por dia, através de filtração do plasma e de secreção de elementos específicos. O líquor ele é formado no plexo coroide,
e também nas células do epêndima, na parede dos ventrículos, que é responsável também por 40% da produção do líquor formada. Os plexos coroides eles estão localizados nos ventrículos laterais, no corno inferior e corno central, no teto do terceiro e do quarto ventrículo. Não tem plexo coroide no corno anterior do ventrículo lateral. Essa informação é importante. De todos esses, o que mais produz líquor são os ventrículos laterais. Esse líquor que é produzido nos ventrículos laterais, ele passa para o terceiro ventrículo através dos forames interventriculares. Do terceiro ele vai para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral. E do quarto ventrículo ele vai ter duas aberturas vão ter aberturas medianas e laterais do quarto ventrículo para dentro do espaço subaracnoide. E no espaço subaracnoide ele vai ser reabsorvido através das granulações aracnoides. Todo esse ciclo do líquor ele é representado aqui, sendo produzido nos ventrículos laterais, passa pelo forame interventricular para o terceiro ventrículo em formato de pássaro, vai do aqueduto cerebral para o quarto ventrículo, do quarto ventrículo através das suas aberturas laterais para o espaço subaracnoide, sobre as aberturas laterais e mediais. O forame de Lusch, que é a abertura lateral, o forame de margem D é a abertura medial do quarto ventrículo. E o epônimo do aqueduto cerebral é o forame de Monro. O epônimo de forame de Monro, ele corresponde aos forames interventriculares. Esses são os forames de Monro. E o epônimo do aqueduto cerebral é o aqueduto silviano, de Silvius. Além da sua função protetora, o líquor também tem uma função de manutenção de um meio químico estável no sistema ventricular, com função de excreção de produtos tóxicos do metabolismo das células do tecido nervoso, e também funciona como uma área de comunicação entre diferentes áreas do sistema nervoso central para a circulação de hormônios, principalmente hormônios produzidos no hipotálamo e liberados no líquor e no sangue. Bom, então a aula é basicamente isso.